Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista. Conhecer o público-alvo é fundamental para otimizar as vendas de uma empresa, ainda mais nesses tempos de crise. Para conhecer o potencial do seu cliente, pesquisas são fundamentais. Para falar sobre estudos de comportamento e consumo, eu recebo aqui nos estúdios do Canal Futura o Renato Meirelles. Muito obrigado pela sua presença. E começo perguntando, como funciona um estudo de comportamento e consumo? Olha, o primeiro desafio quando a gente recebe um briefing de um cliente, de alguma grande empresa, é, antes de tudo, a gente entender para que aquela informação vai servir para a empresa. Se é uma informação para uma curiosidade mais acadêmica, se eles querem lançar um novo produto ou testar se, por exemplo, uma propaganda vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso com o seu consumidor. Aí a gente entende qual é o problema do cliente e pensa nas diversas metodologias que existem, qual é a mais adequada para fazer com que a empresa conheça mais o seu consumidor. Dá um exemplo de problema. E se puder citar uma ou duas metodologias das mais frequentes? Olha, vamos, por exemplo, pensar que a gente quer lançar um novo smartphone, por exemplo. Você tem que pensar, na hora de fazer esse smartphone, se ele vai ter um conjunto de funcionalidades que, de alguma forma, são as que aquelas pessoas buscam ou tendem a querer buscar no seu produto. Aí o empresário te liga e fala, Renato, eu quero lançar um smartphone, o meu preço vai ser tanto, esse é o público, e aí qual que é o seu trabalho? Como que você faz esse mapeamento inicial e cria a metodologia? Olha, a primeira coisa é tentar entender o máximo do mercado. Isso é o que a gente chama de análise integrada de pesquisa ou desk research. Na verdade, a gente olha todos os dados que já existem sobre o mercado, dados que são públicos, dados internos do Instituto Locomotiva ou dados do próprio cliente e faz um pensamento inicial, uma série de hipóteses de pesquisa. A partir desse momento, a gente vai morar na casa dos consumidores, acompanhar uma semana a vida deles para entender como é que ele usa o smartphone, o que ele sente falta, qual é aquela demanda latente que existiria no comportamento dessas pessoas para comprar, que o faria trocar de smartphone, por exemplo. Com tudo isso, a gente volta para o cliente, conversa com ele, faz os ajustes necessários e o cliente nos apresenta uma peça de propaganda e a sua estratégia de venda que nós voltamos a campo e testamos. Seja de uma forma quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? É como se fosse aquela pesquisa eleitoral em que você pergunta, gosto mais disso, gosto mais daquilo, e depois faz um monte de cruzamentos sobre isso. Ou seja, em pesquisas qualitativas, onde nós reunimos vários consumidores, vários clientes atrás de uma sala de espelho para entender o que eles acharam daquela peça publicitária. Eu já vi, eu sou um acadêmico de formação, ainda que hoje seja um híbrido assim, de alguns mundos. Existe, às vezes, a entrevista inicial, né, que é a pesquisa qualitativa, e depois se transforma num questionário. Mas você comentou que vocês vão morar na casa da pessoa, vocês ficam assim em campo um bom tempo com a pessoa? Olha, já fizemos isso várias vezes nos 16 anos em que eu estudo o consumidor, Sam. A gente chama isso de pesquisa etnográfica, que é uma adaptação de estratégias da antropologia para pesquisa de marketing e opinião. O que acontece? O grande desafio de um analista de pesquisa é entender a diferença entre o que o consumidor diz que ele faz para aquilo que ele pensa que faz, para o que ele realmente faz. E você só descobre o que ele realmente faz de duas formas. Ou indo morar com ele, vendo na prática como é que se dá os hábitos de comportamento, compra e consumo dessas pessoas, ou, por exemplo, rastreando o seu comportamento nas redes sociais. Para isso a gente chama de pesquisa etnográfica ou de netnografia, que é uma adaptação para a vida online da ferramenta etnográfica. Por exemplo, quando tem visita na minha casa, eu costumo tratar as visitas bem. Eu acho que eu sou a pessoa mais legal com estranhos, acho que quase todo mundo é, do que quando você está num ambiente fechado, às vezes com só sua família. Não tem esse risco, sim? Como você garante que o cara lá, quando você está fazendo essa pesquisa de campo, ele não está
tentando ser uma pessoa diferente do que ele é? Olha, todo mundo desenvolve um monte de personalidades em situações diferentes. O nosso trabalho, o nosso olhar é treinado para, inclusive, perceber essas mudanças. Para saber, por exemplo, se o refrigerante que ele coloca para servir na mesa quando recebe visita é o mesmo de quando só está as pessoas que tradicionalmente estão na sua família. A gente fez tantas vezes isso e é tão rigoroso no treinamento dos nossos pesquisadores que é muito comum, por exemplo, depois do segundo dia que você está morando com essas pessoas, já começar a ver briga de família, um na frente do outro. Vira o Big Brother, vira né? No começo... praticamente o Big Brother. No começo fica todo mundo assim meio controlando o que fala, mas depois isso é naturalizado. E aí como funciona? Tá, você falou, vou fazer no interior de São Paulo, num público, vou morar na casa da pessoa. Aí você chega com uma mala, uma equipe, aluga o apartamento do lado, pede para a pessoa. Como funciona esse mecanismo? A gente, naquela fase inicial da pesquisa, a gente define qual é o público que nós vamos pesquisar, né? Quando é uma pesquisa quantitativa, a gente faz o que se chama de desenha uma amostra para ser representativo de um determinado universo. Isso é muito importante, por quê? Porque imagina que você tem um grande caldeirão de sopa. Você tem que misturar bem aquela sopa e com uma colherada você já sabe o gosto da sopa. Você não precisa tomar o caldeirão inteiro para saber qual é o gosto da sopa. Para garantir isso, né, essa mistura bem, é o que a gente chama de desenho da amostra. Para garantir que aqueles 2.000 pessoas que eu entrevisto no Brasil, por exemplo, representam os 150 milhões de eleitores. E a partir disso você começa a calcular a margem de erro e por aí vai. Na pesquisa etnográfica é mais importante entender o perfil de comportamento dessas pessoas, né? Para saber o quanto que, de verdade, ela consegue reproduzir um monte de pensamentos que são pensamentos comuns. A gente costuma dizer que a pesquisa quantitativa é um bom nadador de águas rasas e a pesquisa qualitativa é um mergulho em profundidade na cabeça do consumidor. E como funciona isso? A pessoa que responde a pesquisa, ela ganha para isso? Como vocês fazem o contato com essas pessoas? Porque uma coisa é você parar na rua e falar, tem 5 minutinhos? Pergunta aí qual candidato, ou você compra tal produto. Como funciona nesse segundo tipo? Nas pesquisas qualitativas, em geral, as pessoas recebem uma ajuda de custo, pelo tempo que ela está lá e para não perder nada do hábito dele. Então, por exemplo, em especial quando você vai pesquisar a população mais pobre, ter mais uma boca para comer durante uma semana na família custa. Então, a gente tenta garantir que ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo, seja pelo tempo ou por ter uma boca a mais sendo alimentado, e é uma ajuda de custo que, em geral, é paga depois da pesquisa. E qual que é a vantagem para a pessoa se é só uma ajuda de custo? Ela não está ganhando nada participar da pesquisa. Olha, a nossa experiência mostra que as pessoas querem falar. Querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas, elas querem sentir de verdade que, de alguma forma, o seu desejo vai ser ouvido ou contemplado para melhorar uma marca ou para melhorar uma experiência de compra. Isso tem a ver, Sami, com o jeito que a gente começa a classificar esses consumidores. Acho que muita gente que está assistindo, que está nos assistindo agora, já ouviu falar de classe A, B, C, D, que em geral olha muito para o bolso do consumidor. A gente agora no Instituto Locomotiva está tentando olhar para os fatores que a pessoa leve em consideração para formar a sua própria identidade. E aí isso que eu queria te perguntar. Você ficou lá, às vezes, vários pesquisadores em várias famílias, fizeram anotações. Como que funciona a segunda parte do processo? Voltaram lá para o quartel-general da sua empresa, que se chama Locomotiva. Como que você transforma isso em dados ou em números até para poder informar o cliente ou quem seja o interessado nessa pesquisa? Olha, tem duas formas. A primeira é da pesquisa etnográfica ou dos grupos de pesquisa. A gente pega todos os pesquisadores, né, que preenchem o que a gente chama de caderno de campo, que na verdade ele vai fazendo um conjunto de anotações, ele grava na hora e depois vai passando esse conjunto num caderno, que a gente chama que é um caderno de respostas e não de perguntas. Ou seja, os caras são treinados para saber qual é o objetivo final da pesquisa e vão fazendo um conjunto de perguntas para os seus consumidores. A gente consolida isso
de uma vez só, então os nossos analistas pegam todos esses cadernos de campos, mas além disso, a gente faz um workshop com todas essas pessoas para tentar identificar o que aconteceu só em uma casa e o que é um comportamento padrão entre todos os entrevistados. A pesquisa quantitativa tem uma análise um pouco mais fácil, né? Nós digitalizamos todos aqueles questionários que são feitos, isso vira uma grande planilha, né? E a gente transforma essa planilha em estatística, em gráficos, uma forma numérica para apresentar para o cliente. E Renato, hoje a internet você consegue ter dados quantitativos, mas você pode também ver comportamentos na internet. De certa forma, é mais barato quando você fica lá atrás do seu computador, no seu escritório, com ar-condicionado, com uma equipe sem grandes deslocamentos, do que ir a campo. Quais são os benefícios que a internet possibilita e até que ponto você fala, isso tem que ir a campo mesmo? Olha, existem duas formas de se fazer pesquisas pela internet. Uma forma é simplesmente reproduzindo os questionários para uma amostra selecionada de consumidores. Então, ao invés de eu abordar a pessoa na rua, eu abordo essa pessoa na internet. Essa é uma pesquisa mais rápida, que muitas vezes consegue até ser um pouco mais profunda no grau de detalhes que você faz para o consumidor, mas ela tem um viés que ela só representa os internautas do Brasil. E existe as pesquisas de análise de Big Data, análise de rede social, onde a gente consegue tentar identificar um pouco do comportamento cotidiano. Quais são as marcas que ele curte? O quanto que ele conversa com os amigos sobre a balada de final de semana, por exemplo, quando a gente quer fazer um comercial de bebida, por exemplo. E em cima desses hábitos a gente consegue definir clusters de comportamento mais adequados a cada produto que a gente está estudando. E vocês têm feito mais internet ou mais campo ultimamente? Não, a gente ainda faz mais pesquisa offline do que pesquisa online, mas a pesquisa online é a que mais cresce. E não é só por uma questão do custo, não. É porque a pesquisa online é muito mais eficiente para identificar a forma em que os brasileiros se enxergam, né? Então, a gente perguntou, por exemplo, numa pesquisa online, quais são as características que o brasileiro acha mais importante para se classificar. Imagina que na frente do que renda apareceu hobby. Ou seja, as pessoas acham que é mais importante o que ela usa para se divertir do que o que ela ganha para dizer para ela e para o resto do mundo como ela é. E o fato de estar atrás de um computador, o respondente, você acha que ele pode dar uma resposta mais sincera? Às vezes, olha, é anônimo, o cara não está me vendo. Depende do assunto. Por exemplo, nós temos uma experiência grande de fazer pesquisas de opinião com relação à temática do empoderamento feminino ou da violência doméstica, né? Então, o relato de casos de violência doméstica, por exemplo, é muito mais fácil de ser feito numa pesquisa online, onde você não está olhando o rosto do entrevistado ou da entrevistada, do que numa pesquisa offline. Certo. Obrigado, Renato, pela sua participação. Aprendi muito, adorei. Espero que você também tenha gostado, porque o programa de hoje fica por aqui. Obrigado a você pela companhia. Lembro que todos os episódios do programa Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.